A minha convidada de hoje é a professora, jornalista e escritora Cláudia Felício, autora de 6 obras literárias. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com a escritora Cláudia Felício. Cláudia, é um prazer recebê-la aqui no programa. Nós temos o privilégio de saber que você, como niteroense, tem levado aí os livros, o nome de Niterói através dos livros para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro, para minha satisfação. Quero te dizer primeiro que é um prazer estar aqui com você hoje, para poder falar com o pessoal aqui de Niterói, falar sobre os meus livros, a gente vai conversar sobre um monte de coisa hoje, né? Tá certo. Você nasceu em Niterói e morou sempre em Niterói? Não, eu cheguei a morar em Brasília. O meu pai era funcionário do Banco do Brasil e ele foi transferido para Brasília e minha família foi para Brasília. Sim, mas nasci aqui e depois, quando ele se aposentou, a gente voltou para cá. E a experiência em Brasília? Você sentiu muita dificuldade de adaptação, sair de Niterói, uma cidade litorânea, as tuas raízes aqui, familiares aqui, e morar em Brasília? Senti no começo, mas Brasília era um lugar tão bom naquela época, quando eu era criança, que para mim foi maravilhoso. Eu tive uma infância muito livre, diferente da infância que as crianças têm hoje. É verdade. Agora, a educação em Brasília sempre foi muito forte, né? Sempre foi uma das marcas de Brasília, uma educação forte nos colégios particulares. Sim. E você comprova isso realmente, a educação, os colégios, o nível de educacional de Brasília é realmente um dos maiores do Brasil? Acho que a gente não tem dúvida sobre isso, não. As provas do MEC estão aí para provar que os colégios de Brasília se saem muito bem. Muito bem. A UNB é hoje a maior fazedora de concurso público, né? Um dos mais... Pela CESP, né? É, exatamente. Que maravilha. Então, o nível escolar de Brasília é muito bom, dos colégios. Eu tive o privilégio de estudar um ótimo colégio em Brasília, o Leonardo da Vinci, depois o Alvorada. Então, eu acho que isso tudo contribuiu para a minha formação. Tanto quando eu cheguei aqui, eu passei logo para a UF e não fiz... teve dificuldade. E o fato de você ter tornado-se uma escritora demandou ao longo da sua vida uma quantidade muito grande de horas de leitura, né? Porque só escreve bem quem lê muito. É isso mesmo. No colégio, houve esse direcionamento para a literatura ou foi em casa que você viu o exemplo? Então, por parte. Esse negócio de só escreve bem quem lê, assim, só escreve melhor quem lê mais. É verdade. A leitura, a leitura é um elemento fundamental na formação da pessoa. Tanto que a gente quer seguir uma outra carreira qualquer. Se você quer ser engenheiro de foguete, por exemplo, você tem que dominar a língua portuguesa, você tem que dominar a coerência e a coesão do texto, porque do que adianta se você ser um super engenheiro, faz um relatório para o seu chefe não entende nada do que está escrito ali. É porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Exatamente, é o que o outro entende. Se não tiver bem explícito no texto, pode haver dúvidas, né? E qual é a função da língua não ser essa mesmo? Você se fazer entender, comunicar aquilo que você quer, é exatamente isso. Então, para isso, a gente tem um código da norma culta. Sim. E todas as pessoas têm que seguir de um jeito ou de outro. Agora, Cláudia... Deixa eu responder a outra que você me perguntou. Isso, do exemplo. Do exemplo, sim. Eu acho que o exemplo em casa é fundamental. Uma vez eu estava na Bienal de São Paulo e uma mãe chegou para mim e falou assim, aquela fila de autógrafo, né? Sim. Aí a mãe para a fila e fala assim, eu queria tanto que a minha filha lesse, eu vou comprar os livros para incentivar e não sei o quê. Aí eu perguntei, me diz uma coisa, a senhora lê? Ah, não, porque eu trabalho. Eu falei, tá, não precisa nem falar mais nada. Então a filha não vai ler? Dificilmente essa filha vai virar uma leitora se não vir a mãe lendo, se não vir o exemplo dentro de casa. Entendi. Eu tive a sorte de ter um pai que lia muito. Então aquela atividade foi passada para mim como uma atividade prazerosa, como uma coisa gostosa. E aí então eu fui lendo, tanto que hoje eu sou escritora e meu irmão é redator publicitário. Nós dois mexemos com texto. Aflorou em vocês esse desejo de caminhar pela literatura, pela comunicação. Acabou sendo uma coisa natural pra gente. Agora, Cláudia, havia uma preocupação anteriormente dos livros serem extintos, o livro impresso ser extinto com o advento da internet, do computador. Ainda há essa preocupação por parte dos editores que os livros de papel vão acabar? As crianças hoje leem mais digitalmente ou elas têm o hábito ainda de folhear livros, o prazer de cheirar um livro? Eu acho que a principal preocupação na cabeça do editor hoje não é nem se vai acabar o livro de papel. É como é que nós, desse mercado, vamos dar conta de fazer um livro
com as ferramentas que estão aí. Sim. Por exemplo, para o iPad ou para computador, enfim. O Kindle, como é que a gente vai usar o Kindle? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Como é que a gente vai vender? A Amazon o que é o Kindle? hoje. Explica para o nosso telespectador o que é o Kindle. O Kindle é um programa de leitura. E você compra o livro, já baixa no Kindle, nesse programa, e vê o livro no seu computador. Seria um livro digital. Você comprou aquele arquivo, baixou e está disponível para você. É isso, é quase isso. Entendi. E como é que você compra um livro e como é que a gente, que é escritor, ou os editores, nós vamos ganhar dinheiro se a gente não tem um impresso? Sim. Porque como é que a gente vai, o leitor vai comprar isso da gente? Nos Estados Unidos agora eles têm um movimento que a Amazon está vendendo os livros digitais e dá uma ninharia lá, coisa de centavos. Só que pulveriza para todo mundo. Exatamente. Né? Aí é o pouco em milhões que dá um volume muito grande. Pronto, é isso. É isso aí. Entendi. Agora, será que a gente vai conseguir adotar esse exemplo aqui no Brasil? É. Isso que a gente está tentando organizar. Agora, comercialmente falando, as editoras, os músicos, vamos pegar o caso dos músicos. Alguns músicos optam por carreiras independentes de gravadora. Então, eles lançam seus trabalhos, vão para a internet, lançam suas músicas e, às vezes, sobrevivem. Não são poucos os casos que a gente vê de músicos independentes de gravadora. Com escritores, por exemplo, você... Né? Não, você que já tem um contrato com a editora é diferente, mas quem está começando, quer se lançar no mercado, ele consegue hoje, vou ser independente, vou lançar meu livro, vou viver do meu livro. É possível isso? Não. Não é possível, não. O primeiro livro ele consegue lançar de um assunto que ele pensou e que ele quis. Sim. Deixa eu dar o meu exemplo. Tá. Eu dava aula numa escola e as meninas vinham conversar comigo para falar sobre os assuntos comportamentais dela. Certo. E aí, então, nasceu o meu primeiro livro. Eu enviei para as editoras e recebi um retorno que o meu livro seria publicado, que várias estariam interessadas, e eu escolhi lá a melhor proposta, que na época era a Editora Planeta. Sim. E eu já saí logo pela Planeta. Então, foi muita sorte. Planeta é líder de mercado. Uma das Uma líderes. das líderes. E a maior editora hoje é a Ediouro, Sim. da qual eu sou contratada atualmente. Sim. É a tua atual editora. Minha atual editora. Editora Agir, é o selo Agir, mas é da Ediouro. Sim. Então, a Planeta, ela abraçou um livro de uma escritora que até então era desconhecida por acreditar na proposta do livro. Entendi. Quando um escritor que não é conhecido quer se lançar no mercado ou coisa do gênero, ele tem que fazer um livro que vá de encontro ao que o mercado está procurando. Certo. O que foi a minha sorte na época, que na época não tinha tantos livros de adolescente como tem hoje, essa variedade enorme. Sim. Então, quando eu cheguei, foi o boom da literatura Então, você adolescente. pegou um mercado crescente, né? Para minha sorte. Entendi. Então, o escritor desconhecido, ele lança o livro que ele pensou, que ele idealizou. E aí, então, as editoras aceitam ou não, ou aceitam e pedem mudança, uma coisa Entendi. assim. Mas para ele, depois de lançar o primeiro livro, é muito difícil ele conseguir um contrato com uma editora grande. Certo. E se lançado, quando você está num contrato, você depende daquela editora para te editar ou coisa do gênero. Agora, o mercado... Não vive independente, não. Então, independente é difícil demais a pessoa sobreviver. Mas a gente ganha com evento também. Ah, tá. É uma outra forma, como o músico ganharia dos Com shows, show, vocês ganham de eventos. Ganhamos com evento. Mas o grosso do salário vem certamente da venda de livros. Entendi. Agora, o mercado de livro. O valor do livro no Brasil é caríssimo, apesar de ser isento de imposto, né? Eu tenho amigos que são livreiros. Um grande amigo, Adroaldo Peixoto, foi com quem... Conheço. Né, o Adroaldo, ele tem uma editora, Panorama, e ele me falava o seguinte, apesar do livro ser isento de imposto, o custo de você encadernar, de você mandar o livro para ser editado, né, imprimir o livro é muito caro. Isso, de fato, dificulta o mercado, a mobilidade de livros no Brasil? Ou você acha que isso daí é conversa, que é uma margem muito alta e que dá para se baratear o livro no Brasil? Dá para se baratear e muito. É mesmo? Inclusive, a Ana Holanda, que é a nossa atual ministra, está batendo nessa tecla direto. De como é que nós vamos arrumar uma política pública para baratear o livro e deixar o livro acessível a quem ganha, tipo, 2, 3 salários mínimos. Porque quem ganha isso não pode comprar um livro de R$60. É verdade. Quer dizer, até pode, mas fica muito complicado para o orçamento. Vai comprar um e poderia comprar 3, 4, né? Poderia, Exatamente. Agora, Cláudia, hoje a educação do Brasil, né? Partindo do princípio que nós estamos investindo em educação. A meta da presidente Dilma é investir na educação, educação de base, né? Pelo menos é o que é dito, né? A geração que vem aí, do seu público-alvo, seus cheais, dos adolescentes, você vê que essa geração está tendo um interesse maior pela leitura? Ou a leitura
é apenas uma obrigação do currículo escolar? Não, eu estou muito feliz, inclusive, porque a gente está vendo as vendas de livro adolescente crescerem de forma assim exponencial. É mesmo, que beleza, hein? Um bom sinal para o futuro. É. Né? Eu vi na Veja, já tem um tempo, que em um ano as vendas de livro adolescente, esse segmento cresceu acho que 560%. Que número espantoso. É, dados da Saraiva, inclusive. Excelente. O que é uma maravilha. E a gente vê que o adolescente a gente tem que pescar o adolescente para ler no começo do livro, né? Certo. É muito mais difícil escrever para o adolescente do que para um adulto. Com certeza. Porque o adulto comprou o livro, ele vai ler aquele livro até o final. Paguei? É menos ansioso, né? Ou tem menos atrativo. O adolescente, aquele mundo tá borbulhando na frente dele. E ele tá lendo, daqui a pouco apita mensagem no celular, e o Facebook já chama ele, e é muito atrativo para ele. Entendi. Competir com esses atrativos, para o livro impresso só no papel, é difícil. Por isso que eu falei ainda agora que a gente está buscando caminhos para tornar o nosso livro mais atrativo. Eu estou escrevendo um agora que é uma ficção. Sim. E a gente está pensando em fazer uma plataforma dele para um iPad, alguma coisa assim. E como é que a gente vai colocar? Talvez um jogo interativo no começo de cada capítulo? A gente ainda não sabe, a gente está estudando para ter um jeito desse adolescente não só receber do livro, Entendi. mas para ele poder interagir. Exato. Olha, que ideia fabulosa é essa, hein? Eu acho que isso daí é o futuro do livro para esse público seu, né? E trilha sonora, e essa coisa que a pessoa se sente dentro do livro. Entendi. Eu estou lendo um livro agora, até a gente faz muita leitura técnica, né? Até por questão do trabalho, dos deveres. Eu leio muito legislação, mas aí eu tirei um tempo agora, estou fazendo um tempo sabático, estou lendo as Crônicas de Nárnia. Ah, eu adoro! Né, de C.S. Lewis. E aí eu me lanço dentro do livro. Eu comprei para minha filhinha de 5 anos, 6 anos que ela vai fazer. Então eu comprei para ler para ela. Só que eu fiquei tão instigado pelo livro que eu estou lendo o livro e depois eu fiz a dedicatória para ela. Quando ela ficar maiorzinha, ela lê. Mas é um livro fantástico, porque é um livro que te reporta para dentro do país de Nárnia, né? Dentro do mundo de Nárnia, né? Deixa eu dar uma admitida agora, falar que o meu livro na Argentina ficou na frente da Crônicas de Nárnia na lista dos mais vendidos. É mesmo? Poderosa, hein? C.S. Lewis que nos ouça. Não, para uma niteroense na Argentina... É verdade. Agora você vê só, um livro grosso, né, que espanta pelo seu volume, um volume único, mas quando você começa a ler, aquilo ali te chama, te prende. Eu não sei se para o adolescente, porque a impressão realmente é preto e branca, não tem tantas fotos, as páginas são... Os capítulos não são tão pequenos assim. São longos, né? São longos, e aí o adolescente tem dificuldade de ficar preso. Essa é a sua ideia? Não tem mais não, sabia? Não tem? Eu acho que não. Depois de Harry Potter... Harry Potter foi o que a gente pode falar na literatura adolescente, um divisor de águas. Sim. Embora a academia, os mais literatos aí insistam em malhar Harry Potter, a gente vê Harry Potter hoje, a literatura adolescente, antes e depois de Harry Potter. Com o Harry Potter e a Pedra Filosofal, o adolescente descobriu um mundo diferente, o mundo da mágica, literalmente da mágica, Sim. porque ele está numa escola de mágica e ele é um feiticeiro. Ele é um aprendiz de feiticeiro. Então a criança, o adolescente, o jovem, ele fica instigado com a história. E ele quer ler o primeiro, daqui a pouco o segundo, o terceiro, e quando viu, acabou a série, já está no 7º. É verdade. Cláudia, nós vamos para um rápido intervalo e logo após voltaremos falando um pouquinho disso. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com a escritora Cláudia Felício. Cláudia, falávamos da questão do Harry Potter, que foi um divisor de águas. Mas outros títulos importantes foram surgindo ao longo do tempo, oriundos dessa saga. Qual outro que você pode pontuar para a gente? Do Harry Potter, a gente pode falar dos livros que vieram adjacentes. Por exemplo, Segredos do Quadribol, acho que é isso, Regras do Quadribol, uma coisa Sim. assim. Que aí fala do jogo. Mas Sim. eu acho que não é nem o ponto principal. Eu acho que o ponto principal é que a gente tem uma literatura adolescente, aliás, uma literatura que os adolescentes se interessaram no primeiro momento e fizeram do livro, alçaram o livro a esse mega sucesso que foi, não só de livro, filme, tudo. Filme, exatamente. E a criançada foi crescendo junto com as Com publicações dos livros, é. com o personagem. Criou uma familiaridade grande, né? Entre o mago, o aprendiz de bruxo, que foi crescendo, e a garotada foi acompanhando o crescimento dele. E isso daí foi determinante para se criar um público cativo, né?
cativo e que depois começou a ler outras coisas. Esse público começou a ler depois, na sequência, Crônicas de Nárnia, Crepúsculo, a série Crepúsculo toda, que virou um super sucesso também. Agora a gente está tendo aí um tal de Jogos... Como é o nome? Jogos não sei o quê? Não sei, ainda não acompanhei. Também é uma saga adolescente que entrou agora. Então esse público que veio do Harry Potter cresceu, agora ele está lendo romance, está lendo outras coisas, e daqui a pouco está lendo livro adulto. Certo. Mas você acha que isso daí, no Brasil, também está acontecendo isso? Ou isso daí é mais um fenômeno americano, europeu? É um fenômeno mundial. Mundial. Para nossa satisfação. Que beleza. Agora, Cláudia, os teus livros, você já teve essa experiência de ter o teu livro publicado em outro idioma, para poder também ser lido por outros adolescentes, por outra cultura? Já tive esse privilégio. É. Os meus livros saíram aqui, saíram fora, foram traduzidos para toda a América Latina. Que legal. E viraram best-seller fora também, o que me deixou muito feliz. E você, a editora, ela se encarrega desse lançamento ou você tem que fazer um outro contrato nesse país que está sendo lançado? É um outro contrato, mas é a mesma editora. Sim. É a editora Planeta, que era a minha editora, fez todo o meio de campo. Como o livro foi best-seller aqui muito, muito rápido, ele já foi logo lançado, acho que ele foi direto para a Argentina. Sim. E aí, então foi América Latina, México, aquela parte dos Estados Unidos que fala espanhol. Então o livro foi para lá direto. O Paulo Coelho teve um papel muito forte também nessa externalização dos escritores brasileiros, né? Porque ele ficou famoso aqui, os livros deles foram difundidos aí mundo afora, e isso eu acho que ele também conseguiu abrir um pouco do mercado brasileiro para o mundo. Você concorda com isso? Não sei. Acho que antes do Paulo Coelho a gente teve Jorge Amado, que teve uma obra muito belíssima, vasta. né? Eu acho que o Paulo Coelho já veio mais na Pegou carona. uma carona. É, o caminho já estava aberto. Entendi. Não acho que foi ele que abriu, não. Ele já pegou mais ou menos aberto. Mas, claro, tem Monteiro mérito Lobato, dele. você também conseguiu inserção em outro país? Você tem alguma notícia? Eu não sei, não tenho essa informação, não. Não. Agora, Cláudia, voltando um pouquinho aqui para nossa realidade. Me preocupa muito, eu tive entrevistando o Eduardo do Instituto Direcionar sobre a questão do analfabetismo funcional. Funcional. A criança ela está na 6ª, na 7ª série do ensino fundamental, mas não sabe interpretar um texto, não sabe fazer uma análise sintática. E aí, quando essa criança entra no ensino médio, ela não consegue assimilar o conteúdo. Você vê hoje a forma como o currículo escolar é feito, ele ajuda a criança. Isso aí, criança não só no ensino público, mas também no ensino privado. Ele ajuda a criança a desenvolver a arte da literatura, da língua portuguesa, o gostar da língua. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender nesse campo. Sim. Porque se a gente dá um livro, tipo... Eu não sei se esse conteúdo é abordado nessas séries, mas 8º ano, 7º ano, lendo livro de Machado de Assis, lendo O Mulato de Aloysio Azevedo, isso não tem condição para uma criança, principalmente da rede pública. Sim. Ela não consegue alcançar o que é o realismo, a obra do Machado de Assis. Aquilo é muito, muito para ela. Então, quando ela lê aquele livro, em vez de ela se interessar pela literatura, pelo contrário, ela pega pavor daquele negócio que ela já não está entendendo nada, e é chato, e é uma linguagem antiga. Então, a literatura fica uma coisa distante dela. Até essas bienais são legais porque aí aproximam o escritor de livros, tipo os meus, adolescentes, do leitor. Entendi. Porque o leitor, Fabiana, é impressionante. Quando você fala assim que você é escritor, o leitor, ele acha que o escritor é uma pessoa que vive num outro mundo. O escritor não vai para lojas americanas pegar fila, o escritor não fica na fila do Banco do Brasil. Entendi. É um outro planeta. Ele coloca numa redoma o escritor, né? Endeusado. Aí quando você quebra esse paradigma, que você está do lado dele, você interage com ele, conversa com ele, cria essa aproximação, isso facilita a venda também, né? Facilita a venda e facilita da criança ler o seu livro. Talvez se você não estivesse autografando naquele dia, aquele leitor não comprasse o seu livro, mas como você está lá autografando, Entendi. compra por causa do autógrafo e depois, nossa, eu comprei e fiquei surpresa, adorei, tudo. O que é uma satisfação para o autor. Então as bienais também ela tem esse papel educacional, mas também tem o lado comercial, que para as editoras vende-se muito livro, né? Muito, muito livro. É uma ótima chance dela colocar os títulos dela no mercado. E geralmente a gente gosta de fazer lançamento de livro na Bienal. Sim. Esse ano passado eu fiz o meu lançamento do livro Tudo Sobre Garotas, que saiu pela Agir, na Bienal do Rio. E tive a presença de 3 atores de TV. Sim. E a frente do estande ficou lotada, e é um evento, é um acontecimento. É um acontecimento, né? E o interessante também é que
Eu vou pegar um caso. Eu tive a oportunidade de ler sobre Euclides da Cunha. Não conhecia esse herói nacional, comecei a ler. Não é uma leitura fácil. Você lê Sertões de Euclides da Cunha é dificílimo, né? E eu não me considero uma pessoa tão despreparada assim. Mas se você pega um adolescente, botar para ler os Sertões, ele não vai ter a capacidade de interpretar o que Euclides da Cunha estava querendo passar ali, as experiências do homem sertanejo, da luta. Mas se pega um livro como o seu, até, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, até a diagramação, a forma como ele é elaborado, a capa, já cria uma afinidade, um atrativo. Isso daí despertaria naturalmente no adolescente o interesse de ler. Ler, pelo gostar de ler, né? E quando eu vejo que os meus livros são adotados em colégios ou em prefeituras, eu fico feliz da vida, porque eu sei que eles... Outro dia eu fui chamada para uma prefeitura no Sul, que meu livro foi adotado pela rede municipal. E eles leram aqueles livros, eles ficaram tão felizes, que era um livro assim, que eles falavam que era um livro de ler fora da escola, que eles estavam lendo dentro da escola. Olha que maravilha. Isso é possível, né? Porque o currículo escolar ele não está fechado para determinados livros. É a possibilidade de se usar livros extraclasses. Paradidáticos. Paradidáticos, né? Fantástico. Agora vamos falar um pouquinho dos seus livros. Esse aqui foi o primeiro, né? Tudo sobre meninas. Foi. Para meninas. Aqui foi a experiência sua como professora na sala de aula. E são questões da vida delas mesmo. Eu fiquei com vários garotos na escola, fiquei com uma fama nada agradável. O que eu faço? É mesmo? São os casos que você está relatando, né? Mesada, eu recebo mesada, mas a minha mesada não dá, como é que eu faço? Então, essas coisas de vida, coisas práticas que elas passam de qualquer maneira. Entendi. Quero ir a uma festa, minha mãe não deixa, o que eu faço? Então você foi quase uma psicóloga. Fui, o livro virou, como dizia, tá na orelha, uma amiga íntima portátil. Que beleza, hein? Esse é bom para as meninas que nos assistem. Aí veio esse segundo aqui, tudo sobre chicas. Para chicas. O que seria chicas? Chicas é garotas. Essa Chicas. é a tradução, a versão dele para a América Latina e depois ele deu uma versão exclusiva para o México. Que interessante. Então já foi a exportação do seu livro para México e Argentina. Fantástico. Até mudou a capa, né? Para o México, mudou aqui Colocaram uma foto, né? Porque isso aqui já é parte já do projeto de inserção nessa nova cultura, né? E você sabe que ele foi adotado pelo Programa Federal de Leitura do México. Do México? O México inteiro me leu. Eu quase não fiquei metida, né? Imagina. E no Brasil você ainda não teve esse privilégio? Não, ainda não. De repente, a nossa ministra vendo nosso programa... Ana, aqui, ó. Aí você também escreveu tudo sobre meninas para meninos. Daqui então um manual para os meninos se darem bem com as meninas. O mapa da mina. Mas foi com essa intenção mesmo? Aí já foi o lado de você entender a cabeça dos garotos. Entender a cabeça das meninas para explicar para os garotos. Como é que é isso? Isso daí, quem descobriu isso tá rico. Não tô não. Vamos lá, então como é que seria? Eu dou as dicas aí para o garoto entender a menina, mas a menina não só na posição de namorada, de ficante ou coisa assim. Vai entender a menina na posição de amiga, na posição de irmã, porque tem umas irmãs e uns irmãos. De repente você não se dá bem com a sua irmã, né? Como é que você entende a sua irmã? Entendi. Eu não tive esse problema, mas deve ser brabo. E aí o livro orienta. Orienta o menino a tentar entender melhor a cabeça das meninas. Então é um bom livro até para os pais darem para os filhos, né? Sem dúvida, porque o menino está saindo de uma fase que as meninas são são grupinhos, né? O grupinho da menina e o grupinho dos meninos que não se misturam, né? Entendi. E esses grupinhos ficam em separado. E daqui a pouco o garoto começa a se interessar pela menina e não sabe direito como é que ele vai lidar com ela. Pronto, está aí o livro, já aprendeu? Tá certo. E aqui, tudo sobre meninos para as meninas. Aí já é o inverso. Já é o inverso. Que interessante. Para as garotas entenderem essa coisa complicadíssima que é a mente dos meninos. Então, de adolescente, você é quase uma doutoranda de adolescente. Não é fácil, não. Entender essa rapaziada não é mole, não. Aí você escreveu Para Tudo. O que vem a ser esse título aqui? O o diário de uma menina adolescente chamada Maria Eduarda. Sim. E aqueles problemas que ela vive, assim, as brigas com a mãe, com as amigas, o menino que ela gosta não gosta dela. Em compensação, o menino que gosta dela, ela também não quer nem ouvir falar que ele não serve. Caramba. As festas maravilhosas que ela não pode ir e as festas muito mais ou menos que a mãe dela deixa ela ir. Entendi. Os pais são separados, então como é que ela fica lidando com essa situação? Poxa, fantástico, hein? O conteúdo do livro tem muito a ver com o cotidiano de várias meninas, né? Que é a realidade que a gente vê hoje, né? É verdade. São poucos os pais casados nessa idade de 13, 14 anos. Infelizmente. É. E
Tudo sobre garotas. Qual seria o manche desse livro aqui, Cláudia? O mesmo. Continuo falando sobre comportamento de adolescente. Só que nesse livro a gente tem umas questões muito atuais. A gente fala sobre, por exemplo, sobre cyberbullying, que é o bullying que se faz na internet. Então, como se defender? Já existe isso, Cláudia? Existe. E eu contactei o melhor escritório de São Paulo de direito digital, que foi a Cristina de Leyman, e ela que fez todo o depoimento, a parte da pesquisa. Como é que a menina pode se precaver de ser vítima do cyberbullying? E depois que ela foi vítima, quais as providências que podem ser tomadas contra o agressor? Existem várias. É mesmo, e é um assunto novíssimo, está aí na moda e é uma onda muito forte esse negócio dessas redes sociais, né? Então, é um assunto que tem tudo a ver com a nossa realidade. E eu falo também além disso, falo sobre comportamento. Namoro vai e volta, tem aquele namoro que acaba, volta, acaba. Entendi. Vale a pena isso? Quais são as perguntas que a gente tem que se fazer para ver se esse namoro continua ou não? E, Cláudio, para finalizar, O Pássaro Porque Não Sabe Voar, esse daqui, a minha filha tem o livro, é fantástico, tem um CDzinho. E aí esse livro aqui você já fez para um público mesmo de criança, né? Que está começando a ler. Infantil. É. E eles se identificam com as aventuras do Dudu, tadinho. Dudu é um jaburu, que ele é criança e todos os irmãos dele voam, menos ele. Então, como é que ele vai conseguir... depois, não vou contar se ele voa, se ele não voa, não. Tem que comprar o livro. Tá certo, Cláudia. Cláudia, eu quero lhe agradecer pela sua vinda ao programa. Fabiana, muito obrigada. Foi muito bom ter recebido você aqui. E o programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial.